Fala pessoal, dando continuidade aqui nas nossas aulas. Hoje vamos para a nossa quarta aula, onde a gente vai aprender a unificar arquivo, trazer dados que estão faltando nessa planilha, tá? Mas antes de mais nada, queria pedir que se você não é inscrito no canal, dá um like, compartilha, se inscreva no canal. E se você não quer ficar esperando tanto tempo para ficar fazendo essas aulas, esperar 3 meses para concluir todo o projeto, na descrição do vídeo tem um link do meu curso de Excel, tá? Então, faça o curso, que as aulas já estão todas publicadas lá no curso e você vai poder fazer isso com muito mais rapidez, tá? E com certeza você vai tirar proveito disso, porque você vai ganhar muito em produtividade com tudo que você vai aprender aqui, ok? Mas, sem mais delongas, então vamos lá. Vamos começar aqui a nossa quarta aula. Então, a aula passada, o que a gente fez? A gente trouxe os arquivos de caminhão e de motorista. Hoje, a gente vai unificar esses arquivos. Então, a gente precisa trazer, por exemplo, aqui dentro de motorista, eu tenho o ID e o nome do motorista. No caminhão, a mesma coisa, eu tenho o ID e tenho o nome do caminhão. E no status, eu tenho o ID e o nome do status. E é justamente isso que a gente precisa ter na nossa planilha, porque ID de motorista não dá para me identificar nada, ID de caminhão também não dá para me identificar nada. E o ID do pedido, aqui do status do pedido, também não dá para me identificar nada. Então, justamente isso que a gente vai fazer, porque isso vai nos facilitar. Então, eu vou saber qual que é o motorista que estava fazendo essa venda, essa viagem, qual que é o caminhão que estava fazendo isso, né? Então, é isso que a gente vai fazer agora, tá? Então, como que a gente faz? A gente clica aqui, ó, no cantinho novamente. Tá vendo esse cantinho aqui, ó? A gente clica aqui e vem aqui, ó, em mesclar consulta, tá? Então, o ProQV nada mais é no Power Query que um mesclar consulta. Ele é idêntico ao ProQV, mas uma forma muito mais simples, tá? Muito mais simples mesmo. Então, por exemplo, eu quero que o ID do motorista, eu quero trazer o nome do motorista. Então, eu vou selecionar a coluna de motorista e logo aqui embaixo ele vai me abrir todas as tabelas que ele tem disponível para mim poder estar utilizando nessa base de dados. Então, o nome do motorista está na tabela de motorista, certo? Então, eu vou clicar aqui, ó, ID. Esse ID tem que combinar com esse ID daqui. Então, eu vou clicar aqui no ID. E logo abaixo a gente nota, quando você clica no ID, e assim, geralmente no arquivo, presta atenção que isso é muito importante. No arquivo de cima, que é a sua base de dados, a quantidade de dados que tem nela tem que ser exatamente correspondente à quantidade que tem aqui embaixo. Se, por exemplo, ele chegar aqui embaixo, ó, a seleção corresponde a 100 de 225 linhas, você tem algum furo em alguma tabela, entendeu? Ou seja, por exemplo, você pode ter um código de motorista aqui que não consta na sua tabela de motorista, tá? Então, sempre isso aqui vai ter que bater. Existe sim algumas exceções que acontecem que não batem, tá? São raras as exceções, mas pode sim acontecer. Mas neste caso tem que bater. Todos os 3 arquivos nossos vai ter que bater, porque todos os códigos de motorista, todos os códigos de caminhão e todos os códigos de status estão na tabela. Ok? Então aqui, ó, selecionei, aí ele já vai me falar aqui, ó. A seleção corresponde a 225 de 225 linhas da primeira tabela. Então, eu vou dar um OK. Nesse momento, o que ele vai fazer? Ele vai me trazer a tabela, que ele não trouxe dados, mas ele está me trazendo aqui, ele está falando assim, ó, você linkou a tabela de motorista, mas ainda eu não sei qual o dado que você quer que eu despeje, que eu mescle nessa tabela. Então, ele trouxe aqui como uma tabela. Então, para mim saber e informar para o Power Query qual a tabela que eu quero, eu vou clicar nesses 2 pontinhos aqui e agora ele vai me abrir uma tabelinha informando todos os dados que ele tem dentro dessa tabela para ser mesclado, né? E se eu quero que ele use o nome da tabela como um padrão, né? Então ele colocaria lá, por exemplo, tabela
motorista ponto ID ponto motorista, ok? Não quero nada disso, não preciso, porque mesmo que eu não vou carregar todos os dados, tá? Então poderia ser uma tabela bem grande, que tivesse, vamos dizer, tem motorista, tem o CPF, tem CNH e tal, e todos esses dados é importante para minha base. Então eu poderia trazer todos esses dados de uma única vez, diferente do ProQV, porque no ProQV eu teria que fazer um por vez. Aqui eu consigo trazer tudo que está na outra tabela de uma única vez. Tá? Então, tirei aqui porque não me interessa. E vou tirar o ID porque o ID eu já tenho aqui. E inclusive é o ID que eu não quero. Né? Então, vou dar um OK. E aí ele vai me trazer aqui. Ó, ele já vai me dar um nome aqui de tabela motorista 1. E o nome. Tá? Então, beleza. A gente já mesclou a tabela de motorista. Agora, a gente vai fazer a mesclagem da tabela de caminhões, tá? Dá um pause no vídeo, tenta fazer, bate a cabeça, que é importante, beleza? Então vamos lá. Vamos fazer de outra forma agora. A gente fez por esse cara aqui que é o atalho. Mas aonde que está esse cara lá em cima nos meus menus? Então vamos lá. Página inicial, mesclar consulta, tá? Então, a gente vai mesclar, e aí aqui tem uma diferença, você tem o mesclar consulta ou mesclar consulta como, como nova, tá? Então, são coisas distintas, o que a gente vai mexer é mesclar consulta. Ok, novamente ele me abriu a tabela, eu vou selecionar a coluna que eu quero fazer a mescla, né? Uma coisa que eu não falei, aqui a gente pode criar um chaveamento também de mais de um campo, entendeu? Por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma tabela que aqui, por exemplo, essa primeira tabela, ela tem código de empresa e código de caminhão. E na outra tabela também eu tenho código de empresa e código de caminhão. Então eu posso estar utilizando os dois para mesclar e me trazer, porque, por exemplo, eu posso ter o caminhão 1 em uma empresa e o caminhão 1 da outra empresa, ele é diferente, né? Então, a chave para trazer isso seriam dois itens, código da empresa e código do caminhão, né? Então, isso também é muito importante vocês terem em mente sempre a visão do arquivo que você está levando e o arquivo que você está buscando as informações, tá? Então vamos lá. Tabela caminhão, qual o item que eu vou mesclar? ID. Notem aqui embaixo, seleção corresponde a 225 de 225 linhas, ou seja, está correto, ok. Novamente ele me abriu como tabela, eu vou clicar aqui nos dois pontinhos e vou falar para ele que eu quero apenas o caminhão. E trouxe aqui novamente caminhão. E agora vamos para a nossa última tabela, né? Então, agora vamos pelo modo tradicional. Clico aqui no pontinho e venho aqui embaixo mesclar consulta. Vou lá no final buscar ID do pedido. Vou mesclar com a tabela de status. Tá? E vou selecionar aqui. A seleção corresponde a 225 de 225 linhas. Ok? Dá um ok. Vai me abrir a tabelinha. Clico aqui. Tiro o código que não me interessa. Ok. E agora vou deletar o que não me interessa. A ID do pedido me interessa? Não. Vou mandar remover a coluna. A ID do motorista me interessa? Não. Vou remover a coluna clicando do lado direito remover. E a ID do caminhão me interessa? Não. Quero remover a coluna. Ok? Notem aqui do lado direito, pessoal, que ele vem registrando tudo que vocês estão fazendo. Tá? Então, tudo que está sendo feito, ele está registrando. Então, por exemplo, aqui, ó, a remoção de coluna, ele já entendeu as 3 remoção de coluna de uma única vez. Ele agrupou. Tá? Então, se eu voltar aqui para status expandido, olha o que vai acontecer. Voltou o ID de caminhão, voltou o ID de motorista e voltou o ID do status.
tá? Então ele vai registrando tudo, tá? Então é bem interessante os processos que o Power Query vai fazendo, tá? Então removemos, agora vamos simplesmente renomear. Para renomear, dois cliques aqui, ó, no cabeçalho. Eu quero tirar, deixar motorista. Quero tirar esse 1. Dois cliques aqui, quero tirar esse 1. Dois cliques aqui, quero tirar o status. Beleza? Feito isso, terminamos aqui a nossa parte de tratamento de dados. Tá? Tratamento de dados aqui, ainda não começamos a mexer em tratamento para criar um dashboard, nada disso. Apenas tratamos dados. Agora eu preciso, aqui você está em um outro programa. Eu preciso levar as informações desse programa para o Excel. Então eu vou vir aqui, ó, eu vou ter aqui, ó. Se eu clicar direto aqui, fechar e carregar, o que vai acontecer? Ele vai me carregar essa tabela, essa tabela, essa tabela e essa tabela. E eu não quero essas tabelas. Tá? O meu intuito do trabalho é apenas com a base de dados. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse pontinho aqui, ó. Ele vai me abrir uma outra possibilidade, que é fechar e carregar, e aí ele vai me carregar todas as tabelas, ou fechar e carregar para. E aí nesse momento, o que ele vai fazer? Ele vai me trazer aqui uma opção. Carregar para uma tabela. Se eu clicar aqui e carregar para uma tabela, ele vai me descarregar todas as tabelas. Posso criar um relatório dinâmico, tabela dinâmica. Posso criar direto um gráfico dinâmico. Ou posso criar apenas uma conexão. E é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai criar apenas uma conexão. Então, dá OK. E aí a gente nota que aqui do lado direito, ele criou toda a nossa conexão. Onde eu tenho aqui, ó, a tabela de motorista, a tabela de caminhão, a tabela de status. Mas essas tabelas não me interessam para o meu projeto. Ela me interessa só para fazer as unificações, para mim criar minha estrutura de dados. Então, o que eu vou fazer? O que eu vou descarregar aqui, que é a minha base tratada, né? Então, minha base tratada é essa aqui, ó, base de dados tratada. Então, eu vou dar um clique com o lado direito do mouse e vou mandar carregar para. E aí, eu vou falar que eu quero carregar uma tabela. E eu quero que ele descarregue aqui, nessa célula. Ele já automaticamente selecionou, por quê? Porque eu estava com um clique do mouse aqui. Então, aonde você tiver o clique no mouse e você clicar em tabela, ele já vai. Você pode criar para uma nova planilha, ou você pode selecionar um outro campo. Ó. Alterei, simplesmente coloquei aqui. Mas vou voltar que eu quero que ele descarregue aqui, ok? E vou dar um OK. Nesse momento, posso fechar essa consulta, não me interessa mais. E está aqui carregado toda a minha tabela. Ok? Então, nessa aula aqui, a gente viu aí como que a gente fez as mesclagens aí, né? O famoso ProQV, né? E é isso. Se você não quer ficar esperando até acabar todas as aulas aí, que vai demorar basicamente uns 3 meses aí para a gente concluir todo esse projeto, e sendo que esse projeto todo está disponível já no meu curso de Excel, então dá uma olhadinha aí abaixo, clica no link aí, faz a inscrição e boas aulas, e você vai ver que o meu curso tem um baita diferencial. Por quê? Porque se por acaso você fazer as aulas e você não encontrar aquilo que você queria, você pode deixar um comentário lá na aula que eu vou verificar e vou estar gravando uma aula que vai atender a sua expectativa. Beleza? Então é isso. Vejo vocês na próxima aula.